Olá! Hoje a gente vai mergulhar juntos numa coletânea bem fascinante, viu? A Luz do Consolador. São artigos da médium Ivônia Pereira que saíram na revista Reformador, lá nos anos 60, 70, 80. Exatamente. E o legal é que não são, assim, só textos, sabe? As fontes mostram que são lições mesmo, com base num conteúdo doutrinário espírita bem profundo, claro, mas também muita inspiração espiritual e, o que eu acho crucial, na experiência, na vivência dela como médium. A ideia é tentar pegar a essência disso tudo. Nossa conversa aqui vai ser para explorar os pontos principais desses textos, tentar entender a profundidade do que a Ivônia pensava e por que essa obra continua tão relevante. Especialmente hoje, né? Como o próprio livro diz na apresentação, parece que alguns critérios importantes do espiritismo andam meio esquecidos. Bom, vamos lá desvendar isso. Com certeza. O que chama atenção logo de cara é a figura da Ivone, né? Ah, sem dúvida. Ela nasceu em 1906, tinha uma origem bem humilde, uma ancestralidade diversa, interessante, e olha, a educação formal dela foi só o primário, mas ela tinha uma sede de conhecimento enorme, estudava sozinha, virava à noite lendo. Nossa. E a mediunidade dela apareceu muito cedo, assim, espontaneamente. Teve um caso de catalepsia, com 1 mês de vida, e aos 5 anos já falava com espíritos. Isso marcou tudo, né? Imagino. E essa mediunidade dela se desdobrou de várias formas, certo? Não era uma coisa só. Muitas formas mesmo. Tinha a incorporação, né, que ela usava muito para ajudar em casos de obsessão, casos difíceis e também com espíritos de suicidas. E tinha a psicografia, a escrita mediúnica. Ela recebeu obras importantes, assim. Como quais, por exemplo? Irradiação, psicografia. Ela dizia que eram as únicas horas felizes dela. Que forte isso. E tem um detalhe curioso. Ela usava um pseudônimo, Frederico Francisco. Era uma homenagem a Chopin, com quem ela sentia ter tido laços em vidas passadas. Interessante. E toda essa vivência dela transparece nos artigos, imagino. Um tema que me chamou a atenção foi a morte, como ela aborda isso. Em A Vitória sobre a Morte, por exemplo. Sim, ela apresenta a morte não como um fim de jeito nenhum, mas como uma transição, uma passagem. Cita até Ernesto Bozano, um pesquisador importante, para reforçar como a nossa serenidade de quem fica aqui é fundamental para o bem-estar de quem partiu. Faz sentido. Mas aí o assunto fica bem mais denso, né? Quando ela entra no tema do suicídio, lá em O Estranho Mundo dos Suicidas. Esse é um ponto delicado. Como ela trata? Olha, ela é muito direta, muito contundente, sempre baseada no que ela via e ouvia como médium. Ela afirma que o suicídio é sempre uma infração grave às leis divinas, às leis da vida, e que não tem justificativa nobre, sabe? Entendi. Ela descreve o sofrimento intenso desses espíritos, as consequências que isso traz para as reencarnações futuras, problemas de saúde, mentais, muitas vezes ligados à forma como a pessoa se matou, mas é importante frisar, ela não fala em castigo de Deus. Ah, isso é importante. Ela diz que é um efeito natural da desarmonia que a pessoa criou com as leis da vida. A misericórdia divina, claro, sempre existe, na forma da oportunidade de se reabilitar, de recomeçar, com ajuda espiritual, mas a reparação daquele ato é inevitável, faz parte do aprendizado. Essa ideia da reparação como consequência natural, não como punição, é um ponto central no espiritismo, né? E isso se conecta com outro tema forte nos textos dela, a relação entre ter a mediunidade e viver a doutrina espírita, como em Mediunidade e Doutrina ou O Grande Compromisso. Exatamente. Para Ivone, ser médium não era um privilégio, um status. Era, antes de tudo, uma responsabilidade, uma ferramenta de trabalho que exigia muito estudo da doutrina. Ela sempre recomendava Kardec e Leon Denis, que ela até chamava de o Grande Esquecido, coitado. Sério? O Grande Esquecido? Sim. E, fundamentalmente, exigia reforma íntima, sabe? Aquele esforço constante para ser uma pessoa melhor. E, claro, a dedicação à caridade. Tem artigos como Psicografia e Caridade,
necessidade de sublimação que falam disso. Ela alertava muito contra a vaidade na mediunidade, ou a busca só por fenômeno, por espetáculo, sem ter uma base moral sólida. Faz todo sentido. Essa firmeza dela na questão do estudo, da moral, parece até uma resposta direta a um uso talvez mais superficial da mediunidade que ela devia ver por aí, né? Quase uma proteção contra a ilusão. Precisamente. Ela criticava quem ficava usando a mediunidade para perguntar coisa boba, trivial, sabe? E o melhor remédio. E sempre apontava o estudo e a vivência do evangelho como o caminho mais seguro. A coerência dela é impressionante. E ela vai além, né? Sim, fala da força do exemplo pessoal em A Força do Exemplo, e de como muitos sofrimentos nossos são, na verdade, tormentos voluntários, ou seja, coisas que nós mesmos criamos aqui e agora. A história daquela mulher que tentou o suicídio com os filhos depois de uma briga boba, nossa, aquilo é um soco no estômago, mostra bem isso. É verdade. E ela não fugia de temas complexos como destino, livre-arbítrio, sonhos. Diferenciava o sonho comum da experiência espiritual, né? E a obsessão, que ela via de um jeito bem particular, eu achei. Sim, bem particular e bem diferente do mito popular da possessão, né? Para ela, obsessão era mais uma questão de sintonia vibracional difícil, uma conexão que vinha de afinidades ou de dívidas do passado. Exigia compaixão e um esforço de reeducação mútua, tanto do obsediado quanto do obsessor. O artigo Obsessão e o relato Um Estranho Caso de Obsessão sobre a Terezinha ilustram muito bem essa visão. Entendi. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, à luz do Consolador, por essa amostra dos artigos, parece ser um chamado bem vigoroso para a gente viver um espiritismo mais fundamentado, né? No estudo sério, na caridade de verdade, na transformação interna e, claro, na responsabilidade com a mediunidade. A Ivônia emerge como uma figura de muita experiência prática e profundidade. Sem dúvida alguma. A obra resgata essa seriedade, essa força transformadora da doutrina, conectando a teoria com a prática de um jeito muito pessoal, muito direto, às vezes até chocante, como nos relatos sobre suicídio. As lições dela não ficam no abstrato, sabe? Elas buscam ter relevância duradoura na vida da gente. Com certeza instiga a querer ler o livro todo. E para a gente fechar, tem uma coisa que a Ivone menciona na biografia dela que me deixou pensando. Ela dizia que escrever livros mediúnicos para ela muitas vezes era um resgate, uma forma de reparar faltas do passado mais do que uma missão gloriosa. Isso faz a gente olhar para dentro, né? Olhar para os nossos próprios talentos, nossas responsabilidades e pensar, o que será que a gente veio realmente fazer aqui? Ou talvez o que a gente veio consertar? Fica aí a reflexão.